Pai, nós vamos inclinar nossas mentes à Tua Palavra. Nós não julgamos a Tua Palavra, Senhor Pai. Nós não fomos chamados, Senhor Pai, para sermos criativos. Nós não somos livres pensadores. Nossas mentes são cativas à Tua Palavra, Deus. Tu revelaste, Senhor Pai, completamente, Senhor Deus, perfeitamente, tudo o que devemos saber nesta era, Senhor Pai, enquanto não formos glorificados, e tudo que há na Tua Palavra é suficiente, Senhor Pai, para a vida, piedade, e para um viver santo, Senhor Pai, que Te honra e magnifica Cristo em todas as situações da vida. Que, Senhor Pai, cada um de nós nunca vá à Tua Palavra buscando outra coisa a não ser Seu Filho, Senhor Pai, que a gente não vá à Tua Palavra buscando consertar partes da nossa vida, e que a gente não vá à Tua Palavra, Senhor Pai, buscando, Senhor Pai, a resposta para determinada interesse nosso, que o nosso interesse seja Cristo. E nós sabemos que sempre que Cristo for colocado no lugar certo em nossas vidas, todas as outras coisas, Senhor Pai, ó Deus, orbitarão corretamente, Senhor Deus, o centro de tudo que é Cristo. Então nossas vidas, Senhor Pai, começarão, Senhor Pai, a ter harmonia, Senhor Deus, com o propósito pelo qual elas foram criadas. Que cada um de nós, todos os dias, quando abrir a Tua Palavra, esteja buscando Cristo, esteja buscando ver a face de Cristo, para que Teu Espírito, Senhor Pai, nos conforme a Ele, e isso sim, Senhor Pai, ó Deus, exerça diferença nos nossos relacionamentos, Senhor Pai, marido, mulher, pai, filhos, cidadão, ó Deus, trabalhador, todas as coisas sejam ordenadas, Senhor Pai, pelo nosso, Senhor Pai, contemplar o Teu Filho e a Tua vontade, Senhor Pai, sendo moldada em nossas vidas. Então nos mostre mais o Seu Filho, é o que nós Te pedimos, em nome de Jesus, amém. Eu queria olhar para Apocalipse 13, de 1 a 10, não é? E é estranho, não é? Como muitos cristãos, eles acompanham mais os acontecimentos da vida pelos noticiários, e eles ficam alarmados, e eles ficam com medo, e eles acham que a história ou a igreja está meio fora de controle, não é? E ele tem medos a respeito da sua própria vida pessoal, como ela vai na história, quando na verdade nós temos uma visão muito mais ampla, maior, do que o mundo inteiro à nossa volta. E os acontecimentos, as últimas notícias que vão sair sobre os problemas políticos do mundo, sobre os países que emergem poderosos, às vezes hostis a Deus, não é? Como nossa cultura é de todo. Nada disso devia nos alarmar se nós estamos continuamente, todos os dias, olhando para o Evangelho. E infelizmente gastamos às vezes pouco tempo olhando para essa verdade de eternidade a eternidade, e enquanto gastamos muito tempo olhando para o que os homens estão fazendo e achamos realmente que isso será decisivo. Se nós irmos para a eternidade passada, muito mais do que simplesmente olharmos o que está acontecendo, as últimas notícias na internet, nós veremos o Cordeiro de Deus morto antes da fundação do mundo. É o que nós veremos. Por mais longe que as nossas mentes possam ir, não é? Na sua limitação, nós veremos isso. E se nós viajarmos para a eternidade futura, nós veremos o Cordeiro que foi morto sendo a canção de todos os redimidos. Então você vê, quando você olha para trás, o máximo que tua mente possa ir ou imaginar, o que você tem é o Cordeiro de Deus morto antes da fundação do mundo. E quando você vai para frente, o máximo que você pode, o que você vê que há um cântico, que é o cântico do Cordeiro que foi morto. E se nós andarmos 2000 anos atrás, nós vamos ver na história e no tempo o Cordeiro sendo morto na cruz. Nós celebramos hoje cedo a Santa Ceia. Nós vamos ver o Cordeiro realmente morto na história, fora de Jerusalém, pelo decreto de Pôncio Pilatos, governador da Judéia. E depois que nós compreendemos essas coisas,
Não é o noticiário agora que nos faz realmente vibrar, ou temer, ou ter esperança. Nós não temos esperança porque o noticiário hoje disse que se descobriu alguma coisa que possa ser bom ou ruim, ou não. O nosso temor não flui de que notícias ruins estão sendo mencionadas agora. Nós, quando olhamos para essas coisas, tanto numa ordem quanto na outra, nós começamos a enxergar tudo de uma maneira nova e diferente, e nós podemos voltar agora, aqui para o Rio de Janeiro, domingo, em maio de 2021, e toda a nossa relação com a história e com a vida é diferente por causa disso. Então esse é o que esse texto fala para nós. O livro mais estranho para muitas pessoas na Bíblia é o livro de Apocalipse, não é? E nós vivemos em tempos muito, muito estranhos, para muitas pessoas tempos inesperados, ameaçadores, não é? E se você fosse um cristão hoje na Síria, você estaria sob uma pressão infinitamente maior do que você está hoje, ou no Iraque. Ou se você fosse um cristão em alguns países da África, ou se você fosse um cristão na China. Milhões de cristãos foram mortos ou expulsos de suas casas. Isso acontece o tempo inteiro. E o que o futuro reserva para a nossa liberdade como igreja de Cristo no Ocidente, só Deus sabe, não é? Só Deus sabe. Porém, quanto mais estranhos, ameaçadores e os tempos se tornam, mais esse livro maravilhoso, esse último livro da Bíblia, em toda a sua aparente estranheza, parecerá para você tão relevante quanto ele é, e será muito mais interessante para você do que os noticiários, ou você pensar que ele existe para você tentar interpretar todos os acontecimentos para prever coisas. Então o capítulo 13 fala sobre a besta, e você não precisa nem saber quem é a besta, você não precisa saber quando a besta virá, você precisa saber se você irá ou não adorar a besta, não é? Ou todos os candidatos que fazem a mesma coisa que a besta faz, não é? Que é ser um candidato similar ao lugar de Deus na sua vida, o candidato a ser a segurança para você, a te dar uma ideia de que tudo está bem porque isso está bem. Sabe quando as notícias estão chegando, que as grandes potências estão encontrando um acordo, ou então que as leis estão beneficiando isso e aquilo, e você sente que então você pode ter tranquilidade? Então você precisa saber apenas que você jamais vai adorar a besta e nunca vai inclinar seu coração e afeições para nenhum candidato similar, que é um candidato para a autoridade de Deus em sua vida. A autoridade de Deus para dizer o que é certo e errado, a autoridade de dizer para como é a alma, para como é a vida, a autoridade querendo dar declarações de verdade e mentira. Então você precisa saber com que poder você será salvo das forças da idolatria tão poderosas no nosso mundo, que paira sobre o quê? Sobre o campus universitário. Há um candidato à autoridade e à verdade no campus universitário. Há um candidato assim nas mídias sociais, há um candidato assim em todo canto, candidatos para o lugar de Deus. E isso, esse poder, ele paira sobre a cidade do Rio de Janeiro, sobre o estado do Rio de Janeiro, sobre o Brasil, sobre as nações, como eu disse, sobre o campus universitário, o local de trabalho, e são poderes sobrenaturais do engano, a Bíblia diz. Então, quando a gente lê aqui Apocalipse 13, a partir do verso 10, diz assim: e vi um animal levantando-se do mar, com 10 chifres,
e 7 cabeças, com 10 diademas em seus chifres e nomes blasfemadores em suas cabeças. E a besta que eu vi era como um leopardo, seus pés eram como um de um urso, e sua boca era como a boca de um leão. E a ele o dragão deu o seu poder e seu trono e grande autoridade. O grande dragão foi lançado, Apocalipse 12:9, para baixo, aquela antiga serpente, nós vimos hoje pela manhã isso, que é chamada demônio, Satanás, o enganador do mundo inteiro. Então nós vimos, uma das suas cabeças parecia ter uma ferida mortal, mas sua ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou ao seguir a fera, ou a besta, E eles adoraram o dragão, pois ele havia dado sua autoridade à besta, e eles adoravam a besta, dizendo: quem é como a besta? E quem pode lutar contra ela, contra o seu poder, E a besta recebeu uma boca, proferindo arrogante palavras blasfemas, e foi permitido exercer autoridade por 42 meses. Ela abriu a boca para proferir blasfêmias contra Deus, blasfemando seu nome, sua morada, isto é, aqueles que habitam o céu. Também foi permitido fazer guerra aos santos. E Apocalipse 14:2 diz assim: aqui está um chamado para a perseverança dos santos, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e sua fé em Jesus. Ou seja, verdadeiros cristãos, aqueles que creem no Evangelho, foram conquistados por ele, E foi dada autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação, e todos os que habitavam na terra adorarão a besta, todo cujo nome não foi escrito antes da fundação do mundo no livro da vida do Cordeiro que foi morto. Se alguém tem ouvido, ouça. Se alguém for levado cativo, vai ao cativeiro. Se alguém deve ser morto com a espada deve ser morto. Aqui está um chamado para a perseverança dos santos. E eu poderia ler isso em outra versão, seria interessante, mas nós estamos vendo o plano central de Deus se desenvolvendo diante dos nossos olhos. No verso 8 nós temos o vislumbre da eternidade passada. Você vê na frase: antes da fundação do mundo, todos os que habitam na terra adorarão a besta, todos cujo nome não tenha sido escrito antes da fundação do mundo no livro da vida do Cordeiro que foi morto. Então Apocalipse 13 nos leva lá para a eternidade passada e diz que havia um livro chamado o livro da vida do Cordeiro que foi morto, antes da fundação do mundo. E esse livro tinha muitos nomes, e o nome do livro era esse: o livro da vida do Cordeiro que foi morto, do Cordeiro que foi assassinado, é o que está no original. O que significa que na mente do autor desse livro, ou seja, na mente de Deus, o Cordeiro de Deus já estava morto, de tal maneira ele estava morto na mente de Deus, que já existia o livro da vida do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Então o assassinato do Cordeiro de Deus era o plano de Deus antes que a primeira coisa fosse criada no universo. Antes que o homem existisse, antes que a história existisse, antes que os anjos existissem, muito antes então que o pecado existisse, o plano para salvar os pecadores pelo sangue do Cordeiro estava em vigor antes que houvesse pecadores para serem salvos. E o nome desses pecadores salvos estava no livro da vida do Cordeiro que foi morto para salvar esses pecadores. Então, não olhe para o mundo, não olhe para a história, não olhe para as notícias como os incrédulos fazem. A paz deles e a alegria deles depende da notícia, da próxima notícia. O que? Vai ter outra pandemia? O que? Vão descobrir remédios? O que? Um governo tal vai dominar tudo? Vai prometer garantir determinadas coisas? Nós
somos conduzidos diariamente à paz, ao medo e ao desespero, à medida que as notícias vão chegando, ou as previsões. Não olhe para as notícias como os incrédulos, porque eles não veem nenhum plano em nenhuma dessas coisas. Portanto, eles não veem a realidade pelo que ela realmente é. Tudo está se movendo de acordo com o planejado. Não há nada na história que não esteja exatamente de acordo como foi planejado antes que a história começasse. Quando Satanás, com Adão e Eva, introduziu o pecado no mundo, como nós por acaso meditamos sobre isso pela manhã, se ele achou que estava destruindo o plano de Deus, ele é apenas um tolo, como todo homem, caído. Porque antes do mundo existir, o plano era exatamente o cordeiro sendo morto. O plano era um cordeiro morto como ponto central da história, com o pé esmagando a cabeça de Satanás, tendo seu calcanhar ferido. Esse era o plano. Então, o que estava na mente de Satanás, ou Adão, ou Eva, se de alguma maneira você vê algum tipo de frustração ao que está acontecendo, ele é tolo e você é tolo também. Esse era o plano, não é? Satanás não destruiu o plano, ele configurou o plano. Ele estava indo exatamente na direção do plano. Adão, Eva não destruíram o plano de Deus. O plano é o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. O livro do cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, e o que está escrito no livro. Agora, quando a gente volta para Apocalipse 13:8, não olhando lá para a mente de Deus na eternidade, mas para a eternidade, para ver o que está acontecendo na consumação de todas as coisas nesse plano. E você também olha para Apocalipse 5, 9, 10, há um cântico, há uma adoração, como nós cantamos nesta noite, não é? E diz assim, Apocalipse 5, 9 e 10, e eles cantavam um cântico novo, e o cântico era assim: tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de todas as tribos, línguas, povos e nações. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então, no versículo 12, milhões, bilhões, bilhões, incontáveis é o número que Apocalipse usa, de criaturas estão cantando: digno é o cordeiro. Você vê lá na eternidade o que estava na mente do Pai era o cordeiro que foi morto. Agora nós estamos olhando para outra eternidade, e esses bilhões de criaturas, no verso 12, estão cantando que esse cordeiro é digno de receber poder, riqueza, sabedoria, honra, glória, bênção. João diz assim: então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, e milhares de milhares e milhões de milhões. Ele não está falando um número específico, ele está falando assim, é um número incalculável, não é? Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões, e eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz. Você sequer pode imaginar, nós sequer podemos imaginar a adoração, não é? E eles cantavam: digno é o cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Então, Apocalipse 7, 10, uma grande multidão, assim também, não é? Que ninguém podia contar, é o que ele diz, cantava com grande voz. Depois olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar.
Sempre essa ideia, né? Um número incalculável. De todas as nações, tribos, povos, línguas, estavam de pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Então o Cordeiro assassinado é a música central do universo para sempre. Foi a música central essa noite aqui, e isso é só um pequeno gosto do cântico eterno. Na eternidade passada, o plano era que o Cordeiro de Deus fosse morto, e estava lá na mente de Deus, de modo que na eternidade futura não aconteceu nada diferente do que estava na mente de Deus, queridos. O que aconteceu no futuro, na eternidade futura, é que o Cordeiro de Deus que foi morto, triunfante, é adorado e foi exaltado de todas as formas na salvação, por graça infinita, pelos seus méritos infinitos, de pecadores indignos, e na justiça contra todo o pecado que foi cometido contra a glória de Deus, julgado na cruz ou no inferno. Então esse Cordeiro estava morto sempre na mente de Deus, e agora ele vai ser cantado para sempre na boca dos redimidos. O Cordeiro que foi morto sempre esteve na mente de Deus, sempre. E no fim, isso quando nós olhamos para a eternidade passada, quando olhamos para a eternidade futura, esse Cordeiro sempre estará nos lábios, não é? do povo de Deus, dos redimidos. Então esse é o ato central da história. Quando a gente volta 2000 anos atrás, é o centro de significado de toda a história, entre uma eternidade e outra. O que nós vemos é o Cordeiro de Deus realmente morto fora de Jerusalém. No outro grande livro de João, né, além de Apocalipse, ele disse no evangelho dele, tem as suas cartas, mas esses são os maiores, não é? Ele escreveu assim em João 1, 35 e 36: João Batista estava em pé com 2 dos seus discípulos, e ele olhou para Jesus enquanto ele passava e disse: eis o Cordeiro de Deus. Sabe, o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, o Cordeiro que vai ser para sempre cantado, o Cordeiro que foi morto. Então, naquele dia, João introduziu, ele é o que veio preparar o caminho do Senhor, ele introduziu o Cordeiro assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então nós sabemos que o Cordeiro de Deus é Jesus Cristo. Então João mostra a resolução do Cordeiro para cumprir o plano. Em João 10, 18, o Cordeiro diz assim: ninguém tira a minha vida de mim, mas eu dou por vontade própria. Tenho autoridade para dar e para tomar de volta. Esse é o Cordeiro mostrando sua disposição final, por vontade própria, já que ele é Deus, de ser o Cordeiro que vai ser morto na história aqui. Então na cruz nós observamos Jesus, mesmo no momento mais horrível da sua vida, completando tudo de acordo com o plano. Não há nada que aconteceu em instante algum que não fosse o desenrolar do plano que estava na mente do Pai antes da fundação do mundo. Então a Bíblia diz, por exemplo, em todos os detalhes, em João 19, 28 a 30, mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre, então embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de isopo e o ergueram até os lábios de Jesus. Tendo-o provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, ele curvou a cabeça e entregou o seu espírito. O Cordeiro não desistiu. O Cordeiro foi morto no horário, no dia,
no momento exato que na eternidade estava na mente do Pai, ou seja, foi decretado pelo Pai. O plano central para o universo, desde a eternidade passada, era aquele dia, aquela hora, o Cordeiro que foi morto. E o cântico central do universo, então, agora para sempre, em toda a eternidade futura, é aquele ato central de Deus na história, fora de Jerusalém, há 2000 anos atrás, é o Cordeiro que foi morto. Havia o livro na eternidade passada do Cordeiro que foi morto, e ao cântico do Cordeiro que foi morto na eternidade para sempre. E ali naquele instante o Cordeiro foi morto. Ele disse: está consumado. E tendo dito isso, entregou o seu espírito. Então não se deixe intimidar por pessoas brilhantes, entre aspas, que estão totalmente no escuro sobre o propósito central da vida, do universo, de todas as coisas. Se você já viu e conhece essas três coisas, o plano eterno de Deus, a canção eterna de Deus. Qual é a canção eterna? É digno é o Cordeiro que foi morto. Qual é o plano eterno de Deus? O Cordeiro. O livro da vida do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. E o ato central da história, que é a morte do Cordeiro. Se você conhece essas três coisas, o plano eterno de Deus, a canção eterna de Deus e o ato central de Deus na história, o cântico que Deus queria na eternidade futura, o plano que Ele tinha na eternidade passada e o ato central de Deus no tempo, você conhece as coisas mais importantes do mundo, porque é para isso que o mundo existe. E é para isso que a história existe. Não há nada mais importante e definitivo para ser conhecido, nem agora, nem nunca mais. Então, você está, coloque-se dentro da história. É aí que nós vemos nossa vida dia após dia. Há mais para ver em cada um desses lugares, a eternidade passada, a eternidade futura, o momento da morte de Cristo, quando você está em cena, quando você também se vê dentro desse plano. Então olhe para si mesmo nesses lugares, na eternidade passada, na eternidade futura e há 2000 anos atrás. De fato, mesmo agora, não é? Ore para que você se encontre nessa história, porque senão você vai estar na mesma escuridão que o mundo inteiro. Você vê, eu disse que Satanás, se ele pensou que estava de alguma maneira causando um problema no plano de Deus, ele foi só um tolo. Ele estava na escuridão, ele não conhecia o plano de Deus. Todo ser humano que não pode se ver nessas três cenas, nesses três lugares, ainda está na escuridão. O mundo vai ser sempre assustador, a história, o tempo, a eternidade. Então olhe para si, um povo foi designado na eternidade passada. Um povo foi designado e tem o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro que foi morto. E um povo foi comprado pelo sangue de Deus, como o apóstolo Paulo diz, no centro da história do mundo, há 2000 anos atrás. E um povo irá louvar o Cordeiro pela eternidade futura, por causa desse evento. Então, quando esse povo foi nomeado? Se nós voltarmos para a eternidade passada, para Apocalipse 13, começando no verso 7, diz: foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. A quem? A besta. Foi-lhe dada autoridade sobre toda a tribo, povo, língua, nação. Ou seja, um poder dominante sobre o mundo. Nessa visão, os cristãos estão sendo vencidos, mas entenda o que ele está querendo dizer com vencidos. Eles estão sendo mortos. Cada tribo, e povo, e língua e nação, o verso 7 diz: foi-lhe dado o poder para guerrear contra os santos e vencê-los.
mas na verdade os santos estão vencendo. Mas aqui o vencê-los é porque eles estão sendo mortos. A palavra usada é conquistar. Apocalipse 11, 7 diz: quando eles tiverem terminado o seu testemunho, a besta que vem do abismo os atacará, irá vencê-los e matá-los. O vencer é nesse sentido. E isso já estava acontecendo nos dias de João. Como eu disse, isso está acontecendo hoje. Cristãos sempre estiveram sendo mortos por causa de Cristo durante toda a história. Não há nenhum povo que foi mais martirizado do que os cristãos durante toda a história. Então, em Apocalipse 12, 10, Jesus diz à igreja de Esmirna, que recebeu esse livro: não temas o que vai sofrer. Eis que o diabo está prestes a lançar algum de vocês na prisão, para que sejam testados, e por 10 dias vocês terão tribulação. E o que vocês devem fazer? Sejam fiéis até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Você vê, isso já estava acontecendo naqueles dias. Assim Satanás, o dragão, está matando os cristãos através dos seus agentes. Naqueles dias, através do Império Romano, e enfim, Satanás sempre teve agentes para fazer isso. Isso estava acontecendo naquele instante, e está acontecendo hoje, na África, na Síria, no Iraque, na Líbia, em vários lugares do mundo, aos milhares. Isso sempre aconteceu porque Jesus disse que aconteceria, não é? Isso não está acontecendo porque está acontecendo alguma coisa que nós não imaginaríamos e que... Não, ele diz assim em Lucas 21, 16: alguns matarão a vós. E ele diz também no 23, 31: se eles fizeram essas coisas com a madeira verde, o que não acontecerá com a madeira seca, que somos nós. Então a questão é: você vai adorar os poderosos candidatos a ter a autoridade de Deus na tua vida ou não? É sobre isso que o texto está dizendo. Há muitos candidatos a ter autoridade para definir o que é a alma, o que é a vida, qual o propósito, por que você vive, o que vale a pena viver, pelo que vale a pena viver, pelo que vale a pena gastar a vida. Há vários candidatos a ter autoridade de Deus em sua vida. Todos esses candidatos fazem parte desse mundo que jaz no maligno. Ou você vai adorar o Cordeiro, é essa a única distinção na história. Ou você está adorando os poderosos candidatos a ter a autoridade de Deus na tua vida, ou você está adorando o Cordeiro. Não há nenhum outro lugar para se colocar nessa história. Você sabe com que poder você será salvo das forças da idolatria? Ou seja, a única maneira de vencer as forças da idolatria que operam no mundo, que faz você confiar em algo que não é Deus, que faz algo que não é Deus definir para você o que é o certo e o que é errado, o que é a boa vida ou não, o que é prazeres e deleites para os quais nossas almas foram feitas ou não. Você paira sobre nós, sobre a nossa cidade, sobre o estado, sobre o campus, um poder de idolatria imenso, e só um poder maior pode livrar você desse poder de idolatria, de substitutos de Deus. Então agora mesmo esses poderes estão operando. Paulo chama dos poderes sobrenaturais do engano, que operam com as concupiscências do engano. E aqui está a resposta para você saber, não é, onde você está na história. Versos 7b e 8: foi-lhe dado o poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dada a autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Todos os habitantes da terra adorarão a besta. Ou seja, é o candidato à autoridade de Deus, não é? A saber, todos os habitantes da terra, a saber, todos aqueles que não tiveram os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo.
Isso é incrível, não é? Todo mundo cujo nome não está no livro vai adorar a besta, vai fazer de algo que não é Cristo sua autoridade, sua fonte de busca, de prazer, de deleite, de determinar o que é o bom da vida ou não, o que deve ser buscado. Enfim, todo mundo cujo nome não está naquele livro do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, nesse livro, irá adorar. Não poderá e não irá fazer outra coisa senão ser engolido por esse poder de idolatria que engalfinha o mundo. Então, em nossos dias, os contendores demoníacos, por sua fidelidade e seu amor, estão operando através de várias esferas de autoridade, não é? Intelectual, moral, filosófica. Mas aqueles que estão no livro não irão adorar a besta. Por que não? Porque o nome estava no livro antes da fundação do mundo. Se o seu nome está no livro, o sangue do Cordeiro garante a vida eterna, garante a sua perseverança, garante um novo coração, garante uma nova mente. Só esse poder comprado pelo próprio sangue, só essas infinitas bênçãos espirituais são capazes de vencer esses poderes da idolatria. Então ele garante para você o onipotente poder protetor de Deus, o onipotente poder de Deus de abrir os olhos para ver a luz da glória do Evangelho num mundo em que o diabo cegou os olhos dos incrédulos para eles não verem a luz, a beleza do Evangelho, da glória de Deus na face de Cristo. Então garante para você esse onipotente poder para que você não adore a não ser o verdadeiro Deus, para que o seu coração, deleite e afeições estejam capturadas a não ser pelo Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Quem será capturado pela beleza infinita do Cordeiro? Aqueles que têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. E tudo isso está enraizado, você vê, não agora, mas na eternidade passada. Os nomes foram escritos no livro antes da fundação do mundo. Apocalipse 13, 8. Nós lemos a mesma coisa em Apocalipse 17, 8, que diz assim: os habitantes da terra cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a criação do mundo, ficarão admirados quando virem a besta. Quem ficará admirado? Que sabedoria! Olha, que visão sobre a alma, que visão sobre a vida. Quem vai ficar admirado assim? Aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. Os habitantes da terra cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a criação do mundo, ficarão admirados quando virem a besta. Então, seu nome está no livro da vida do Cordeiro que foi morto ou não? Como eu disse, no final, é importante você ver você mesmo nessas cenas, nessa história. Você não pode espiar, não é? João chorou porque ninguém podia abrir o livro, ninguém pode dar uma olhadinha, a não ser o próprio Cordeiro que foi morto. Só ele pode pegar o livro da história, o livro dos decretos de Deus, e abri-lo, e levá-lo à consumação. Ninguém mais pode. Então seu nome está lá ou não? Você não pode espiar, não há espionagem possível aqui. Esse livro não será aberto para nós vermos até o último dia. E como está em Apocalipse 20, verso 12. E como eu disse, ninguém pode abrir o livro, a não ser o próprio Cordeiro. É o livro da vida do Cordeiro que foi morto. Só quem pode abrir o livro? O Cordeiro que foi morto. Ele é digno. Então você pode saber se o seu nome está no livro e que Deus impedirá você de adorar os seus competidores, a sabedoria que se levanta contra ele, todas as coisas que se levantam contra ele como substituto. Sim, você pode.
Lembre-se que as pessoas no livro são os santos, no versículo 7. E lembre-se que, como Apocalipse 14, 12, define os santos. Diz assim, Apocalipse 14, 12: aqui está a perseverança dos santos, que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Há uma correlação perfeita nessa sala, agora aqui, no Rio de Janeiro, nesse domingo de maio, entre aqueles cujos nomes foram escritos no livro da vida antes da fundação do mundo e aqueles que acreditam e abraçam o Cordeiro de Deus por sua beleza infinita, como mais precioso do que a vida, como aquele que Pedro diz: embora não tendo visto, há mais, e embora não vendo agora, se regozijam nele com uma alegria indizível e cheia de glória. Então, ou se alguém ainda não viu essa beleza, mas tem o seu nome lá, em algum momento os seus olhos serão abertos para ela, na história, no tempo. Estar no livro é ser regenerado, fatalmente, no tempo. Estar no livro e ser regenerado é a mesma coisa. Estar no livro e ter o que nós vimos no texto hoje, no início de Ezequiel 36, não é? Eu lhes darei um novo coração e colocarei neles um novo espírito. Estar no livro e essa descrição de Ezequiel é a mesma coisa. Quando você crê assim, quando você é levado assim pelo Pai até o Cordeiro, você sabe então que você foi amado e designado para isso antes da fundação do mundo. Quando Cristo é isso para um coração, é a evidência e o resultado do nome ter estado naquele livro. E nós então fomos comprados na história, se nós estamos nesse lugar, como filhos de Deus. Agora nós olhamos para esse ponto central da história, o lugar onde o Cordeiro foi morto, o Cordeiro foi assassinado, como o texto diz. Então, na eternidade, um povo foi designado para o Cordeiro, e seus nomes estavam no livro da vida do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. No centro da história, onde o Cordeiro foi realmente morto, o povo designado foi comprado por ele com seu sangue. Paulo disse assim em Efésios 5, 25: Cristo amou a igreja e se entregou por ela. E foi assim que Cristo se entregou pela igreja. Ele foi morto e com seu sangue ele comprou para Deus homens de todas as tribos, línguas e nações. Ele foi morto e pelo seu sangue ele obteve a noiva. Então Paulo diz em 1 Coríntios 6, 20: vocês foram comprados por um preço. Vocês quem? Vocês que estão em Cristo. Ó, queridos, e que preço foi, não é? O Cordeiro morto foi o preço. O Cordeiro que foi morto, aquele que tinha o livro do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Paulo é específico para os líderes de Éfeso. Ele diz assim: cuidai da igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. É uma tremenda responsabilidade sobre aqueles líderes e todos. Atos 20, 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu pastores, para apacentardes a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue, com o sangue de Deus. Então, no ponto central da história, o Cordeiro comprou a igreja. Ele não comprou a possibilidade de você ser a igreja, ele comprou a igreja que tinha o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo. E essas são as pessoas que agora são levadas a crer no Cordeiro, a ver. Essas são as pessoas que Satanás
se vê incapaz de continuar cegando para que eles não vejam, como ele faz com o mundo inteiro, a glória do Evangelho de Deus na face de Cristo. Então o povo que estava escrito no livro da vida do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, essas mesmas pessoas que numa eternidade estavam com seus nomes no livro, que no tempo foram compradas com o sangue de Deus, como Paulo diz, e Paulo diz para aqueles pastores: cuidai da igreja, a qual o Espírito Santo colocou vocês como líderes, porque Deus comprou ela com o seu sangue. Então esse povo agora aparece no futuro, e aqui nós vemos as pessoas designadas e compradas louvando o Cordeiro para sempre. E o que eles vão cantar para sempre? Qual é o cântico? O que estará é a mesma coisa que Paulo disse que era o único centro de tudo que ele pregava. Paulo disse assim: eu me propus nada saber entre vós, a não ser Cristo e este crucificado, ou seja, o Cordeiro que foi morto. E ele é a sabedoria de Deus, ele é a justiça de Deus, ele é a nossa santificação, sabedoria, justificação. E o que eles estão cantando então? O que eles cantariam? Não é? Então o Apocalipse 5,9 diz: e cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de tomar o livro e abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, e língua, e povo, e nação. É isso que eles estão cantando. Agora, tudo isso tem implicações na nossa vida diária, implicações finais, já que nós estamos falando sobre as coisas mais importantes e a razão pela qual todas as outras coisas existem. Assim, nós vimos o Cordeiro antes da fundação do mundo morto na mente de Deus. Eu já falei isso aqui muitas vezes, é bom sempre ficar fixo, sempre que a gente fala sobre decreto de Deus, nós sempre estamos usando linguagem da vida humana, porque nós não temos como usar uma linguagem diferente, não é, para nós entendermos. Agora, quando sai um decreto, porque o presidente assina uma lei, aí o Congresso votou a lei e tal, aí o STF vê se a lei pode ou não pode. Quando nós estamos falando sobre o decreto de Deus, não tem relação com isso. Nós vimos o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo na mente de Deus. Tudo o que aconteceu na mente de Deus na eternidade são os decretos de Deus. É por isso que diz: nenhum dos meus planos podem ser frustrados. Então, são os decretos de Deus. Ele tinha em mente criar um mundo e todo o propósito para esse mundo e toda a história. Então, esse é o decreto de Deus. Não é um papel, um carimbo, um decreto num tribunal em algum lugar. É a mente de Deus. Então nós vimos o Cordeiro antes da fundação do mundo morto na mente do Deus Pai. Então na eternidade futura a gente vê o Cordeiro morto como a canção central da eternidade. E é óbvio que nós vamos estar com este cântico em nossos lábios na eternidade, se em algum grau esse cântico é o nosso cântico. Se essa verdade de fato é a única verdade na qual se apoia tudo em nossas vidas. Como Paulo diz. Então na eternidade futura a gente vê esse Cordeiro como uma canção central, e no ponto central da história nós vimos o Cordeiro ser morto em Jerusalém, sob Pôncio Pilatos. E nós vimos, ao olhar para a eternidade passada, um povo que foi designado desde a eternidade, estando com o seu nome no livro da vida do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. E então vimos ele comprado, esse povo, no tempo, na história. Vimos Paulo dizendo: cuidem da igreja que Deus comprou com o seu próprio sangue. E então esses mesmos louvando a ele. Agora a nossa jornada nos traz aqui 21h20, né? Nesse domingo, aqui no Rio de Janeiro, em Campo Grande. Isso termina com 3 implicações para a sua vida. 3 efeitos de seu nome estar lá naquele livro, não é? Da vida do Cordeiro que foi morto. O primeiro: seu nome está no livro da vida para que você veja a glória do Cordeiro.
Todos os que têm o seu nome lá verão a glória do Cordeiro, terão seus olhos abertos para esta glória. Não acharão nada estranho Pedro dizer que eles têm uma alegria indizível e cheia de glória, embora não o tenham visto, porque seus olhos foram abertos para isso. Este é o efeito de estar no livro. Não há nenhuma hipótese de estar no livro e isso não ser o resultado disso. Ver o Cordeiro como lindo, ver o Cordeiro como o Pai sempre o viu, é o efeito de ter o nome no livro. Ver o Cordeiro como totalmente satisfatório, com alegria indizível e cheia de glória, é a grande vocação do cristão. Foi para isso que ele foi determinado a existir por Deus. Essa é a fonte de tudo que é piedoso em sua vida. Qualquer coisa que você acha que possa ser boa e piedosa na sua vida, que não flui do valor infinito do Cordeiro, não passa de pecado. É por isso que Paulo diz: não há quem faça o bem, mas nenhum sequer. Não flui nenhum bem que não é feito através da operação da graça e do Espírito, pela beleza infinita do Cordeiro. Então, isso é a fonte de tudo que é piedoso em sua vida, ver o Cordeiro como supremamente belo, supremamente digno, de tal maneira que você vê ele, quando está descrevendo as pessoas, eles não amaram suas vidas até a morte, eles venceram o dragão pela palavra do seu testemunho, pelo sangue do Cordeiro, porque eles não amaram suas vidas até a morte. Eles viram o Cordeiro como supremamente belo, mais magnífico, mais satisfatório do que qualquer coisa, incluindo a própria vida. E o diabo sabe disso, não é? O diabo sabe que as únicas pessoas que estão fora das suas garras são as pessoas que veem a beleza de Cristo. O diabo não se importa se você é um monge que vive num mosteiro, ou vive fazendo boas obras, ou se você é o cara mais pervertido. A única coisa que lhe importa é o seguinte: ele viu a glória do Cordeiro. É só isso que ele não pode acontecer com ele. Não importa se ele é o fariseu Paulo ou se ele é o Zaqueu que pega dinheiro, não importa. Um não viu e o outro também não. Os dois estão na mesma situação. O diabo não está interessado se você é um fariseu legalista ou se você é um libertino, pouco importa. Para o diabo só uma coisa importa: que o homem não veja a beleza de Cristo. Ver a glória do Cordeiro é a primeira e toda decisivo propósito da vida, da sua vida, se é que seu nome está naquele livro. E então o diabo sabe disso, e tudo que o diabo faz e trabalha de todas as formas, tanto fazendo de um homem um fariseu, um legalista, ou um libertino, ou enfim, o que ele faz é isso, o que está em 2 Coríntios 4:4. Ele cegou a mente dos incrédulos para impedi-los de ver a luz do Evangelho da glória de Cristo. Não importa como você vê, não importa se ele vai fazer de você o homem mais voltado para o social no mundo, ou você vai ser aquele legalista, aquele fariseu zeloso. Tudo que Satanás faz é cegar a mente dos incrédulos para impedi-los de ver a luz do Evangelho da glória de Cristo. Você vê que isso funcionou para cegar Paulo durante um tempo, fazendo dele um homem mais correto possível. Isso funcionou para cegar Zaqueu, fazendo dele um homem que amava tanto dinheiro, que estava disposto a ser odiado e a usar de meios ilícitos para ganhar dinheiro. Mas ao mesmo tempo você viu que como ele não pôde impedir que, como Zaqueu e Paulo tinham seus nomes naquele livro, que em algum momento Deus fizesse tanto o fariseu Paulo quanto o publicano Zaqueu vissem a glória de Deus. E quando eles viram, não fez diferença. Para os dois, a beleza de Cristo foi tudo. Apesar deles parecerem ser homens tão diferentes, eles só eram homens cegos para a beleza de Cristo. O que levou à idolatria
a justiça própria, a se achar realmente capaz de agradar a Deus com os seus feitos, e levou o outro à idolatria do dinheiro, de fazer qualquer coisa por ganhar dinheiro. Sempre, ou estamos capturados pela beleza do Cordeiro, ou a idolatria fará o seu serviço em nós. Então, ver a glória do Cordeiro é a primeira e toda decisiva proposta da sua vida. Se o seu nome está no livro, ou você já viu a glória do Cordeiro, ou irá ver. É totalmente impossível passar pelo mundo sem ser capturado pela glória e beleza de Cristo e ter o seu nome naquele livro. Essa é a única evidência. Assim, o Cordeiro ressuscitado nos diz a todos nós, em Apocalipse 1,18: eu sou o que vivo e fui morto, mas eis, aqui estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Esse é o nosso grande chamado, ver o Cordeiro por quem ele é, pela sua dignidade, pela sua glória, pela sua beleza, vê-lo como a razão de todas as coisas, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Ver que ele é digno, se nós tivermos que morrer por causa dele. Ele é digno que na nossa dor nós mostremos a beleza dele. Ele é digno que no nosso sofrimento ele seja mostrado como belo e suficiente. Ele é digno. Eles o venceram pela palavra do seu testemunho e pelo sangue do Cordeiro, não amando suas vidas até a morte, porque ele é digno. Não é um desperdício um homem como Paulo ser decapitado, porque ele estava mostrando o valor de Cristo. Não é um desperdício um pregador tão cheio da graça de Deus como McCheyne. Hoje eu botei um sermão McCheyne, morrer com 30 anos de idade. Não é um desperdício. Ele mostrou grandemente o valor e a suficiência de Cristo. Esse é o nosso grande chamado, ver o Cordeiro por quem ele é, ver que ele está vivo para todo sempre. E novamente em Apocalipse 5:5, o ancião diz a João assim: não chore mais, o leão da tribo de Judá venceu. E novamente em Apocalipse 22:7, o Cordeiro diz: eu sou o alfa e o ômega, tudo começou em mim e tudo vai terminar em mim. Nós sabemos que todos os homens encontraram Cristo como uma fonte da vida, se o nome dele, se ele viu ele como o Cordeiro que foi morto, ou como um lago de fogo. Ele é o alfa e o ômega, ele é o alfa de todas as coisas, ele será o ômega de todas as coisas. Ele diz: eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, eu sou o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas suas portas. Apocalipse 22, 13 e 14. E assim João nos diz no primeiro capítulo de Apocalipse o que ele viu quando ele viu o Cordeiro ressuscitado. Ele diz assim: seus olhos eram como chama de fogo, seus pés eram como bronze polido, refinado em uma fornalha, e sua voz era como o rugido de muitas águas. Na sua mão direita ele segurava 7 estrelas, da sua boca vinha uma afiada espada de 2 gumes, e seu rosto era como o sol brilhando na sua força total. E se o seu nome está no livro, não é? Além de no tempo você vê essa beleza, a beleza da glória de Deus na face de Cristo, se o seu nome está no livro, esse é o seu grande primeiro chamado: contemplar a revelação de Deus. Foi para isso que você foi criado e para isso que você existe, contemplar Cristo, ter dele o que ele disse naquela noite: minha paz vos dou, para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Como eu estava falando hoje de manhã, ele não disse: eu vou criar uma paz no coração de vocês. Não, ele disse: eu vou dar a minha paz, não vou criar uma nova. É a paz eterna, é a paz imortal, é a paz do próprio Deus. Então, se seu nome está no livro, o seu grande primeiro chamado é contemplar a revelação de Deus, até que você veja a glória do Cordeiro. Você vai ver a glória de Deus na face de Cristo agora,
através da revelação da sua palavra, pelo poder do Espírito, até que você vai ver a glória do Cordeiro. Por exemplo, João diz assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós, cheio de graça e de verdade, e nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Então, essa é a descrição de um homem com o seu nome naquele livro. Ele vê a glória de Cristo. Nós sabemos que um monte de gente que estava junto com João, andando naqueles dias, não viram glória nenhuma, não é? Como hoje. E João 17:24 diz: Pai, eu desejo que onde eu estou estejam comigo aqueles que me tens dado, para verem a minha glória, a qual me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Ou seja, você vai ver Jesus pela sua glória. Você não vai ver Jesus como útil. Todo mundo que vê Jesus como útil para resolver seus problemas, essas pessoas não estão vendo Cristo. É por isso que elas acham os problemas delas tão importantes. Aqueles que veem Cristo de verdade estão tão maravilhados com a sua glória que eles não amam as suas vidas até a morte. Nada mais é importante do que Ele mesmo. Essa é a evidência de ter se contemplado Cristo. Querer Cristo para resolver aquele monte de problema na nossa vida não é nenhum sinal de que nós vimos a sua glória. É um sinal oposto, não é? Porque nós achamos que Ele é só um meio para algo bom. Nós não achamos que Ele é o sumo bonum da vida. Então você não vê mais Ele como útil, para que eles vejam a minha glória, porque tu me amaste, ou seja, para que eles participem desse amor que nós temos um pelo outro, antes que o mundo existissem. Ele vai dizer isso nessa oração, não é? Para que eles me amem com o amor com que tu me amaste. Ou seja, você vai ver Ele como lindo e não útil, você vai ver Ele como mais belo, mais precioso, mais atraente do que qualquer outra coisa. E é isso que é atraente, mais belo do que qualquer outra coisa, que produz aquilo que Pedro chama de alegria indizível. Porque todas as outras alegrias você pode dizer, mas essa, como não há nada comparável, nem mesmo a vida, como você pode descrever então? Em segundo lugar, isso significa que desde que seu nome está no livro, você viverá e morrerá humildemente e alegremente para mostrar o valor infinito de Cristo. Mostrar que Jesus é melhor do que a vida. Não importa se você vai ser Marte ou não, mas o impulso da sua vida é o impulso do apóstolo Paulo. Quer vivamos, quer morramos, eu tenho certeza que eu glorificarei a Cristo, quer pela minha vida, quer pela minha morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, porque morrer é estar com Cristo. Isso significa, então, em segundo lugar, que desde que seu nome está aqui, você vai viver e morrer humildemente, alegremente, para mostrar que Jesus é melhor que a vida, independente de como Ele decida como você vai morrer. Ele decidiu que Paulo ia morrer decapitado. Se isso vai mostrar que Jesus é melhor do que a vida, é ótimo. Você vai morrer de hepatite também. Isso não importa. O importante é que se nosso nome está lá, nós vamos viver e morrer humildemente e alegremente para mostrar que Jesus é melhor do que a vida. É por isso que quando Jesus disse para Pedro que Pedro ia ser martirizado, e Pedro perguntou, e João? Jesus disse, não importa. Você vai me glorificar sim, João também vai. Na morte dele ele vai mostrar. É maravilhoso porque João, ao escrever, diz assim, Jesus estava dizendo isso para mostrar com que morte, com que tipo de morte Pedro iria glorificá-lo. Ou seja, ia mostrar o valor infinito de Cristo. Todos nós estamos assim. Se o nosso nome está no livro, seu chamado não é permanecer vivo. O chamado, meu chamado, o chamado de Pedro e de João, não é permanecer vivo, não é? Seu chamado é permanecer apaixonado por Cristo, na vida e na morte. Seu chamado não é amar, permanecer vivo. Eles o venceram pela palavra do seu poder e pelo seu sangue, porque eles não amaram a vida até a morte. Então seu chamado não é permanecer vivo, é permanecer, e é isso que está no livro faz com os homens, porque essa é a operação de Deus, é permanecer com o coração capturado por essa beleza.
Esse é o nosso chamado para a vida e para a morte. Amar o Cordeiro mais do que você ama a vida. A besta estava matando cristãos aos milhares, globalmente. E ela estava fazendo isso no primeiro século, quando essa carta está sendo escrita. E ela está fazendo isso todo o tempo. E os aqueles que lutam, os lutadores bestiais contra Deus, estão fazendo isso hoje, não é? Dizendo para o que você deve viver, o que é a vida, o que é certo, o que é errado, o que é alma, como a sua alma vai encontrar isso ou aquilo, prometendo coisas. E o que o céu diz sobre esses santos, que vem a glória do Cordeiro como mais precioso do que a vida. Diz isso em Apocalipse 12, 11. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, porque eles não amaram suas vidas até a morte. Não. Porque eles amavam a Cristo até a morte, e não a sua vida até a morte. A vida deles não era mais sobre a vida deles mesmos. Então, enquanto eles estavam sendo mortos, eles estavam vencendo, porque você vê, eles o venceram, mas eles foram mortos. Você podia pensar, então eles não venceram. Se eles estão sendo assassinados, como é que é vencer sendo assassinado? Eles o venceram, porque na sua morte, eles estavam mostrando que Jesus é mais precioso do que a vida, o que mostra, não é, que eles tinham seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo. Eles venceram. E por sua vida, por sua morte humilde e feliz, eles mostraram que o Cordeiro de Deus é mais precioso do que qualquer coisa. E o que o Cordeiro diz aos que estão prestes a morrer tal morte, ou a todos os que morrem mostrando o seu valor, né? Ele diz, como nós lemos: não temas o que você está prestes a sofrer. Eis que o diabo está prestes a lançar alguns de vocês na prisão, para serem provados, e por 10 dias vocês terão tribulação, mas sejam fiéis até a morte. Lá você viu dizendo, eles o venceram, porque eles não amaram as suas vidas até a morte. Você está ouvindo? Jesus diz, eu darei a você, eu não vou enviar mensageiros, não é? Anjos, para coroar aqueles que não amaram as suas vidas até a morte. Eu vou coroar vocês. Ser fiel até a morte, e eu darei a vocês a coroa da vida. Eu os coroarei com a vida. Então, Ele mesmo, Ele não manda ninguém, Ele mesmo chegará até você. Ele está dizendo, eu te levarei para casa, eu mesmo vou coroar você, porque você me viu como o Pai me vê, como mais precioso do que todas as coisas. Você recebeu o coração do Pai, os afetos do Pai, produzidos pelo Espírito, afetos que nunca começaram, afeições que jamais tiveram início e jamais terão fim. E porque você tem os afetos que não têm fim, vocês não vão ter fim também. Porque vocês amam aquele objeto digno de amor eterno, com um amor eterno, vocês se tornaram eternos. Vocês são coroados com a vida, porque o Pai tem a vida em si mesmo, e essa vida eterna e sem nunca ter tido início e fim, que o Pai tem, flui de afeições sem fim por mim. Quando essas afeições nasceram em vocês, vocês se tornaram tão eternos quanto esse amor, quanto esse deleite, quanto essa alegria que Ele tem em mim, antes da fundação do mundo. Então eu mesmo vou coroar vocês. Então o seu nome está no livro da vida do Cordeiro que foi morto. Se for, então o teu chamado, o teu único chamado, é vê-lo como mais belo e desejável do que tudo. E o teu chamado é morrer humildemente e feliz, para mostrar
que ele é mais precioso do que a vida. Em terceiro lugar, o que leva ao último grande privilégio de estar com o nome lá naquele livro, você compartilha da glória dele para sempre. Como eu disse, como essas afeições eternas do Pai, o amor do Pai, a paz do Pai, a alegria do Pai, estão em você agora, você se torna tão eterno quanto eternos são essas afeições que nunca começaram a existir no coração do Pai e nunca vão terminar. E o que leva ao último e grande privilégio é que você vai compartilhar da glória dele. Apocalipse 2:7 diz que você vai comer da árvore da vida no paraíso de Deus. Nós estamos agora além de toda a imaginação, quase tudo aqui foi além da imaginação, né? Eternidade passada. E o triunfante Cordeiro diz a você, assim, em Apocalipse 3:21, aquele que vencer, e entenda, não é? Aqui não está falando sobre o homem vencer, porque ele teve esforço, o seu livre-arbítrio, eles o venceram pela palavra do seu testemunho e pelo sangue do Cordeiro, não é? Eles são mais do que vencedores por aquele que os amou. Eles não são vencedores por alguma coisa neles, eles não adoraram a besta por uma única razão: os seus nomes estavam escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Aquele que vencer eu considerei para sentar-se comigo em meu trono, como também eu venci e me sentei com meu Pai em seu trono. Ou seja, quando nós estamos em Cristo, a vitória dele é a nossa vitória, nós sentamos no trono porque ele venceu e sentou no trono. E só porque o nome está escrito no livro é que essas palavras são possíveis. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou ficar sem roupas nessa perseguição, ou o perigo, ou o assassinato? Como está escrito, por amor de ti nós somos entregues à morte todos os dias, fomos considerados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque você viu, por exemplo, lá Apocalipse dizer, eles foram mortos, mas eles venceram. Então, é o que Paulo está dizendo. Mas em todas essas coisas, em sermos ovelhas para o matadouro, nudez, angústia, fome, todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem coisas presentes, nem futuras, nem potestades, você vê, todas as coisas que todos os homens não resistirão, porque lá você viu em Apocalipse dizer, toda a terra adorará a besta. Ou seja, os substitutos de Deus, os substitutos que tomam autoridade, não é? Como se Deus fossem. Então, exceto aqueles que estão com seus nomes no livro da vida do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo, não adorarão. Então, porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, os poderes do engano, nem as coisas presentes, nem futuras, nem potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O amor que está no Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Então, sentar-se com o Cordeiro de Deus no trono de Deus é o que significa no final ter seu nome no livro. Ninguém que tem seu nome no livro não vai estar sentado no trono do Cordeiro. João viu o rosto de Cristo em Apocalipse 1,16 brilhando. Ele diz, brilhando como o sol na força total ao meio-dia. Não é que o sol ao meio-dia expressa a glória de Cristo, é porque João não podia pensar em nada mais que nos cegasse, que fosse impossível de nós olharmos, do que o brilho do sol ao meio-dia, não é? Sim, e nós sentamos com ele no trono, como a gente viu. E o que acontecerá com o nosso rosto? Aqui ele está dizendo que o rosto de Cristo está brilhando como o sol. Jesus responde, o que acontecerá com o nosso rosto quando nós sentarmos com ele no seu trono? Mateus 13:43 diz assim, e os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. E o Cordeiro, diz Filipenses 3:21, transformará nosso humilde corpo em semelhança ao seu corpo glorioso, pelo poder que o capacita a submeter todas as coisas a si mesmo. Numa outra versão, que transformará o corpo da nossa humilhação, esse corpo que nós temos agora, para ser conforme ao corpo da sua glória, segundo o seu eficaz poder,
de sujeitar a si todas as coisas. Nada pode impedir isso. Você estará livre de todo pecado e toda tristeza, de toda vergonha, no sentido de que esse é um corpo de humilhação por causa do pecado, é o nosso corpo de humilhação, e você será tão feliz na presença do Cordeiro quanto o limite máximo que é possível para uma criatura finita, como nós somos. Para que eles vejam a minha glória, Pai, esse é o meu desejo, para que eles vejam a minha glória, porque Tu tens me amado antes da fundação do mundo. Então, se você está com medo e você não sabe se teu nome está no livro da vida do Cordeiro que foi morto, o que Deus quer que você ouça? Se você sabe, você está vendo toda a história de uma maneira totalmente diferente de todas as pessoas, as notícias, o que está acontecendo, como toda a história naqueles dias que João está escrevendo isso, como Jesus está dizendo para a igreja ali, vocês vão ser presos, alguns vão ser mortos. Você está vendo toda a história de uma maneira diferente das outras pessoas. E se você está com medo e você não sabe se o teu nome está no livro da vida do Cordeiro que foi morto, e você me dissesse, o que eu devia ouvir? Esse é o último capítulo deste último livro, que eu falei que era um livro estranho da Bíblia, né? E a palavra final de Deus para você, e ela será eficaz finalmente no coração de todos que tem seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. O final desse livro é: o Espírito e a noiva dizem vem, e quem ouve diga vem, e venha todo aquele que tem sede, aquele que deseja tomar da água da vida sem preço. Ou em outra versão: e o Espírito e a noiva dizem vem, e quem ouve diga vem, e quem tem sede venha, e quem quiser receba de graça da água da vida. João 6,44, 6,65 diz, e continuou: por isso vos disse que ninguém pode vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Esse chamado final de Apocalipse. Em João 6,44, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Assim, o chamado de Deus cria a fome, porque todo que tem fome irá, não é? Todo que tem sede, que é satisfeita nele, irá, porque o chamado de Deus cria fome, não por um Cristo útil, mas por um Cristo lindo, um Cristo como o Pai vê, o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Então o Cordeiro pagou o preço, e se você vai tê-lo como seu tesouro, totalmente satisfatório e alegria indizível, então o seu nome está no livro. E essa é a única evidência de que o nome está no livro. E você não vai abraçar aqueles que tomam a autoridade, ou prometem coisas, ou se tornam definidores da verdade, que criam os afetos de paz, de descanso. Você vai ter um coração somente encontrando todas essas coisas finalmente na sua fonte única, e que não é enganosa, não é uma cisterna rota, é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Por quê? Porque a Bíblia diz que todos os que têm o seu nome naquele livro não adorarão, não abraçarão substitutos de Cristo em nada. Substituto como o pão da vida, como a água da vida, como a paz, como a alegria, não abraçarão. Porque o fato de ter seu nome lá, e o Cordeiro ter com seu sangue comprado, essas pessoas compram para eles essas bênçãos espirituais, a bênção da visão da sua beleza, a bênção dos afetos infinitos do Pai por ele, pelo qual ele ora naquela noite. E então você estará cantando o cântico do Cordeiro para sempre e sempre e sempre. Então esse livro não é nada estranho, não é? Na verdade, ele nos faz enxergar a vida, nos faz viver a vida e nos faz morrer, mostrando que Cristo, o Criador da vida, é infinitamente melhor e mais precioso que a vida que Ele criou. Vamos ficar de pé. Venha se
descansarás. Vem a mim se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz. Vem